Você já reparou que de algumas décadas pra cá, temas como linguagem neutra, cancelamento, privilégios, representatividade tomaram conta das universidades, de Hollywood, das empresas e inclusive de grandes marcas? Como isso aconteceu? Foi espontâneo ou houve uma origem intelectual por trás? No vídeo de hoje a gente vai analisar justamente uma das interpretações mais conhecidas desse processo, a ideia de que Antonio Gramsci, um dos escritores, jornalistas, inclusive criador do Partido Comunista Italiano, tivesse influenciado esse fenômeno. Uma estratégia de influência cultural que culminou no que a gente chama hoje de cultura woke. Então, vamos para a vinheta. Seu cabelo cacheado me deixa louco, permanece ao teu lado, pra mim é pouco. Com você alguns meses, vira alguns segundos, te quero pra vida toda, aproveitar cada minuto. Não sou bom em me declarar, eu te amo, é meu argumento, palavras pra te descrever. Existem tantos quanto o vento, eu te abraço e sinto a batida do seu coração, que na minha mente vira um beat e eu lanço uma canção. Após a Revolução Russa, alguns marxistas acreditavam que o Ocidente seguiria a mesma tendência, mas só que isso não aconteceu. Nos países capitalistas, principalmente na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, eles não quiseram fazer essa revolução marxista. Muito pelo contrário. Na verdade, estes mesmos continuaram defendendo suas nações, religiões e família. Isso daí gerou uma pergunta. Por que os trabalhadores, os proletariados, eles não estão fazendo a revolução prevista por Marx? E é nesse contexto que surge exatamente o Antonio Gramsci. Gramsci basicamente era um intelectual marxista, italiano, que inclusive fundou o Partido Comunista da Itália, E ele foi preso, ficou 12 anos preso lá, e nesse tempo, como não tinha muita coisa para fazer, o que ele fez? Ele escreveu justamente o que hoje nós conhecemos como os Cadernos do Cárcere. E a conclusão que ele chegou foi bem simples, inclusive, que é justamente de que o poder, ele não vem através necessariamente da economia, Porque, segundo o próprio Antonio Gramsci, a classe dominante também controla a cultura. E ela influencia as escolas, as universidades, a classe jornalística, a arte, o cinema e a literatura. Isso daí, na verdade, a gente conhece muito bem como establishment, E ele chamou isso justamente de hegemonia cultural. A ideia é justamente de que antes de conquistar o Estado, que é a ideia do comunismo, é necessário conquistar a cultura, Então, inclusive, é um conceito, de que o próprio Olavo de Carvalho, ele sempre dá ênfase nisso, que é justamente o comunismo. Como ele é impossível na prática, você não vai ver comunismo, mas o comunismo, ele é muito mais efetivo e aparente e visível, através da cultura, Ou seja, a ideia é de que você se torne comunista sem você mesmo saber. Então, justamente naquelas situações em que você fala com a pessoa e ela fala assim: não, eu defendo isso, mas eu não sou esquerdista. Significa que o comunismo deu certo, porque ele está fazendo justamente a pessoa defender o absurdo esquerdista, mas sem ela necessariamente se declarar de esquerda, porque justamente essa é a ideia, entendeu? É culturalmente, E assim, em 64, quando os militares deram o golpe, os esquerdistas, as esquerdas, brasileiras, elas justamente ficaram morrendo de medo, E nesse momento eles tiveram duas opções, que era ou tentar vencer militarmente, o que era impossível, basicamente, ou usar a estratégia gramsciana, que é justamente essa. E aí, como a revolução econômica, que seria ali a ideia do comunismo, ela não aconteceu, Então, justamente, eles decidiram dominar a cultura. Por isso que hoje em dia, nosso establishment, como eu disse, ele é cheio de esquerdista, nas grandes áreas, de influência. Porque justamente os esquerdistas, lá em 64, seguiram essa estratégia, entendeu? E essa interpretação, costuma se relacionar com justamente a escola de Frankfurt, que desenvolveu crítica à cultura de massas, à família, à autoridade e às estruturas sociais tradicionais, E dentro dessa visão, a batalha deixou de ser entre rico e pobre, que seria a disputa de classes lá de Marx, Passou a envolver esses diversos grupos que são considerados oprimidos, Segundo uma parte aí da sociedade. Que seria mulheres, grupos raciais, grupos sexuais, Seriam os grupos identitários, de forma geral. E nessa interpretação, o conflito de
classe seria substituído por conflitos culturais, né? E vale ressaltar que também que marxismo cultural basicamente a gente usa, né? Mas ela não é uma expressão, termo, né? Necessariamente aceito pela maior parte ali da historiografia, da ciência política, né, e tudo quanto. E aí que a gente chega no nascimento da cultura woke, né, que é esse termo aí que a gente está atualmente ouvindo muito, né. Então woke, né, que vem do inglês wake, que significa estar acordado, né, acordar no caso, ele significa estar desperto às injustiças sociais, né? Significaria isso, né, originalmente. E com o passar do tempo, basicamente lá para 2010, mais ou menos, passou a ser associadas a um conjunto mais amplo de pautas, né, ligadas à identidade, linguagem e representação. Então, basicamente, a cultura woke, ela fomenta, né, essas políticas identitárias, cultura do cancelamento, policiamento da linguagem, né, pressão por diversidade, né, em instituições e pressão por diversidade, né, em instituições públicas e privadas, né. E basicamente quem defende, né, a cultura woke, os esquerdistas, os wokes, né, eles argumentam basicamente que essas práticas elas serviriam, né, para combater a discriminação e para ampliar os direitos, né, basicamente. Independente também da posição política, né, inegável, na verdade, que essa discussão, né, sobre a cultura woke, ela tem tomado grandes espaços, né, nas universidades, nas empresas, né, no meio acadêmico e principalmente no entretenimento, certo? Então, basicamente, o que a gente pode concluir disso é que uma ideia que veio lá de Gramsci pode, e muito provavelmente foi, ter influenciado no que hoje a gente entende, né, por cultura woke, né? E é fato, né, que Gramsci ele defendia, né, a importância, né, da disputa cultural e da hegemonia de ideia, né? Então, basicamente é o que você justamente tem hoje, né, que é uma esquerda imensa, né, que tomou todos os espaços. E vale lembrar também que a gente deve muito ao Olavo de Carvalho, né, que ele foi o grande nome, né, que abriu o rombo na esquerda hegemônica, né, culturalmente falando pelo menos na esquerda intelectual, né, principalmente ali com o livro Imbecil Coletivo, né, que ele chegou com a voadora de 2 pés na porta da esquerda, né, fazendo críticas a intelectuais que na época não eram colocados em saia justa, né, em saia justa em nenhum momento, né? Então o Olavo chegou regaçando e a demanda era muito maior do que eles poderiam ofertar, entendeu? Então o Olavo de Carvalho sobrou naquele momento, né? E ele justamente ele deu a oportunidade e criou a chance perfeita, né, para que pudesse pelo menos existir, né, a direita, né, que sempre viveu, né, por baixo do tapete até esperar um momento para poder aparecer, para conseguir, né? E ainda assim, hoje em dia ainda é difícil, né? Porque justamente essa ideia de tomar todos os espaços pela esquerda foi muito bem efetiva, né? Isso a gente não pode negar. E demorou muito tempo para a direita conseguir finalmente sair para fora e poder combater de igual para igual a esquerda, né? E hoje o jogo inclusive está virando, né? Então, se tem um nome que a gente deve agradecer por esse processo ter acontecido, por ter desfeito, de certa forma, a hegemonia intelectual, foi o Olavo de Carvalho, né? E isso permitiu que nós abríssemos espaços para combater a esquerda de hoje. E essa ideia aí de que a cultura woke hoje seria o que resultou, né, lá atrás na teoria de Gramsci, né? Ela é defendida por uns, né? Respondida por outros, né? Mas, sinceramente, vamos ser sinceros aqui. Claro que foi isso, né? Tipo assim, é meio óbvio, né? A esquerda, ela meio que costuma não admitir o óbvio e também não admitir os grandes erros, né, que elas costumam cometer propositalmente, né? A esquerda, ela é canalha, ela faz tudo de errado e nunca vai admitir estar errada, justamente. Então é natural que elas escondam isso, né, de todas as formas possíveis, mas isso é meio claro, né? A gente não pode falar com 100% de certeza, porque nós não estávamos lá para ver, eu pelo menos não estava. O Olavo, que esteve, ele viu e ele relata justamente isso, mas nós podemos estudar e deduzir e chegar pelo menos a uma porcentagem alta, né, eu diria 90% de chance de que foi isso justamente que aconteceu. Não no mundo inteiro, né, mas aqui no Brasil,
Gramsci teve uma grande influência, né? Então, rapaziada, se vocês curtiram esse vídeo aí, deixe seu like. É um vídeo bacaninha aqui que eu trouxe para informar vocês mais ou menos o que eu pretendo trazer aí pro futuro do canal, certo? E eu quero informar vocês, eu quero situar vocês, né, no que estará por vir. E nós faremos bastante críticas, bastante vídeos assim, né? E vamos observar essa coisa e tentar fazer a nossa parte, né? De combater de igual para igual, não só a cultura woke, né? Mas a esquerda, que é esse câncer que a gente tem no Brasil, né? Então, caso vocês não saibam, né? Por isso que a gente tem Miles Morales hoje em dia, né? Que inclusive foi o precursor, o primeiro ponto, o marco zero, né? Que a gente chama, né? Da lacração, né? Do woke. Que ele foi justamente o personagem ali que substituiu o Peter Parker no universo Ultimate, que na época era o universo mais vendido, se eu não me engano. E aí, a gente tem Miles Morales hoje em dia, né? A gente tem protagonistas homens brancos sendo substituídos, né? Porque eles dizem que o homem branco é hétero, aquele blá 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 todo, que o homem branco hétero é do mal, né? Eles são os vilões, né? A gente tem um monte de vilão inspirado no Trump, embora você não necessariamente tem que ser a favor do Trump, né? Você pode não gostar dele, mas o fato é que isso acontece, é só de um lado, é só a esquerda pinta algum nome ou alguém da direita como um grande vilão, enquanto qualquer um da esquerda, minoria ou tanto faz, entendeu? Serão os bonzinhos, né? Os resolvedores, né? Os fodões, né? Então, é necessário justamente a gente lutar contra isso daí, entendeu? Porque senão nós seremos tomados, entendeu? Então, se inscreve aí no canal se não for inscrito, deixa um like se você curtiu, demorou, e voltei. Tamo junto, falou, é nóis. Racismo com branco não existe, tô sempre escutando. Então vai lendo o dicionário e depois cê volta refutando. As feminazes que dizem que lutam por igualdade, avisa quando tiver manifesto pra se aposentar mais tarde. Dizem ser antifascista, mas jamais antipetista, que financiaram várias ditaduras comunistas.